Começamos a gravação. Pode dar início, tá bom, Vitor? Boa noite, Devananda. Namastê. Tenho uma grande dúvida. Na aula de ontem você chegou a falar um pouco e também em uma das nossas conversas sobre planejamento. Tem até aquela famosa frase: se você falha em planejar, você está planejando em falhar. No exemplo que você deu da menina já pensar que vai falhar ao pular na piscina, pelo que eu entendi, mostra que ela planejou na mente dela, no pensamento, e esse pensamento se materializou. Bom, minha dúvida é: já ouviu falar que devemos confiar na providência divina, na bem-aventuranças, e não ficar escrevendo no papel quais passos temos que dar a cada instante, ficar planejando os detalhes como tudo deve ser e acontecer, pois na prática a realidade sempre é outra. Então, ainda está nebuloso esse tópico para mim. Poderia me ajudar a clarear isso, por favor? Muito bem. É, procurando aqui o vídeo, Rosa, que eu compartilhei recentemente, acho que foi na sala do tratado, A Descoberta Mais Assustadora. Está aqui, já encontrei. No comecinho de 2025, nos túneis subterrâneos do CERN, peraí. Vou compartilhar isso daqui com vocês aí, né? No, no grupo, ok? Para vocês depois poderem assistir o vídeo na íntegra, tá? Vou compartilhar aqui um pouco dele, uma parte dele. Já está disponível para vocês no grupo também. Vamos lá agora. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês. É, alguém aqui na sala, vocês conhecem o CERN, que é a sigla Large Hadron Collider? Quem conhece? Quem conhece, por favor, eu conheço. Só fala, por gentileza. O LHC. Ninguém conhece, né? Então vamos lá. Vou ter que dar uma pequena explicação do significado do que vem a ser o LHC, primeiramente, tá? Muito bem. Olha só. Ok.
Muito bem, vamos lá. Vou dar essa primeira explicação para vocês, é o seguinte. O CERN, que é o CERN, também conhecido como LHC, que significa Large Hadron Collider, ou seja, o grande colisor de hadrons. Ok? Essa máquina é a maior máquina que o ser humano já construiu na história da humanidade. Ela tem 29 quilômetros e ela é circular e ela fica na fronteira entre a França e a Suíça. E ela tem qual função? Basicamente, ela tem a seguinte função. É como se você pegasse duas bolinhas de gude e lançasse uma contra duas bolas de bilhar, né? Você pega duas bolas de bilhar e joga uma contra a outra, e esse contato dá uma explosão. E essa explosão, ela pulveriza esses dois objetos, transformando nos menores pedacinhos possíveis, para que esses menores pedacinhos possam ser estudados, para poder se entender qual é o fundamento daquilo que nós chamamos de matéria, né? Que são a combinação dos baryons. O que nós chamamos de matéria, tudo aquilo que a gente toca, é o que se chama de matéria bariônica. Aí tem matéria escura, energia escura, né? Tem vários tipos de matéria. A matéria propriamente dita, que essa que a gente está acostumado a pensar, enfim, interagir, é a matéria bariônica, que é base num elemento, os baryons, etc. E aí você tem outras definições de matéria, mas esse equipamento, ele faz a verificação das parcinhas menores que compõem a chamada matéria, tá? Bom, então eles fizeram uma descoberta recente que nós vamos utilizar aí para responder essa pergunta do Vitor. Eu vou pegar aqui na parte em que ele vai falar lá na frente, tá? Para adiantar o nosso processo aqui, tá bem? Nos túneis subterrâneos do CERN, aquele colossal equipamento conhecido como Grande Colisor de Hadrons voltou a ser ativado. O túnel circular de 27 quilômetros começou a rugir com energia, acelerando prótons até velocidades próximas à da luz. Este é um lugar que se encontra entre a física e a filosofia, onde a humanidade ainda desafia todos os dias a verdadeira natureza daquilo que chamamos de realidade. Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar uma série de fenômenos anômalos que deixam os cientistas completamente intrigados. E se você curte esse tipo de tema, aproveite e se inscreva aqui no canal. E só um aviso, isso aqui não é um artigo científico, é uma explicação acessível com metáforas e hipóteses para ajudar você a entender melhor os conceitos. Esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o De Luca. Hora de começar o nosso vídeo de hoje. Dentro do CERN. Os cientistas que trabalham no CERN já estão acostumados com o fato de que, de vez em quando, os resultados dos experimentos não batem com o que a teoria prevê. A natureza, afinal, sabe muito bem como surpreender a gente. Mas dessa vez, as coisas passaram direto do "nossa, que curioso" para o "isso é completamente impossível. Não tem como isso estar acontecendo." Em meio a bilhões de colisões comuns, surgiu de repente um sinal estranho. A princípio, os cientistas pensaram, deve ser algum erro de medição, ou ruído, ou até uma falha no detector. Mas à medida que a análise avançava, eles foram percebendo com cada vez mais clareza. Não, isso não era um defeito. O que tinham diante de si não tinha nada a ver com o universo descrito até então pelas fórmulas e teoria dos físicos. Dessa vez, o universo não veio apenas surpreender.
ele veio impressionar de verdade. E pode-se dizer que ele cumpriu esse objetivo com sobra. O Grande Colisor de Hadrons é o maior aparato científico já construído na história da humanidade. Seus túneis se estendem até 175 metros de profundidade no subsolo, atravessando a fronteira entre a Suíça e a França. E no centro desse colosso trabalham milhares de cientistas vindos de todos os cantos do mundo. E foi nesse lugar que o livro da física teve suas páginas reescritas, com a descoberta do bóson de Higgs. Mas a ambição do CERN não parou por aí. O ano de 2025 marcou um momento especial. Foi o último ano de operação completa do colisor antes de ele ser desligado para reformas. Durante esse período, os cientistas usaram ao máximo as capacidades dos detectores Atlas e CMS, em busca do desconhecido que se esconde fora do modelo padrão. Para isso, foi implementado um novo algoritmo no acelerador, o chamado gatilho de anomalias. Ele é capaz de ignorar trilhões de eventos normais e identificar sinais raríssimos, que, embora pareçam erros, possam ser pistas valiosas de uma nova física. Esse tipo de abordagem. Então, pessoal, eu deixei rodar aqui esses 3 minutinhos iniciais, só para vocês entenderem, né, um pouco do que é o colisor de hadrons, tá? Agora eu vou colocar aqui na frente, mais para frente, que é o ponto em que eu vou utilizar na minha fala aqui para dar a explicação do assunto, tá? Rigorosamente controladas, os detectores registraram algo perturbador. A energia total das partículas geradas estava acima do esperado. O acelerador não havia fornecido nenhuma energia extra aos elétrons nem aos eletroímãs. A calibração estava perfeita e os dados de controle da seção teste também não apresentavam nenhuma anomalia. Ainda assim, o descompasso energético só acontecia quando 3 condições específicas ocorriam simultaneamente. Primeiro, uma faixa muito estreita de massa. Segundo, um conjunto fixo de gatilhos, os filtros aplicados em tempo real. E por fim, os carimbos de tempo das colisões no feixe coincidindo com um certo padrão. A explicação inicial para essa discrepância foi de que a energia teria sido emprestada do vácuo. Na teoria quântica de campos, sabe-se que as flutuações do vácuo podem causar, por um instante, um inchaço temporário de energia. Mas nesse caso, o efeito não parecia ruído aleatório. Ele se comportava com um impulso breve, que só aparecia quando as condições do experimento estavam precisamente alinhadas. Era como se o sistema, em um compasso perfeito, recebesse de repente um choque energético vindo de lugar nenhum. Foi assim que surgiu uma hipótese ousada. A de que, nesse instante, o experimento teria rompido, ainda que por um piscar de olhos, a membrana entre o nosso espaço e o pano de fundo energético externo, aquilo que se acredita ser a base hipotética de energia zero, a partir da qual nasceu o universo. Se essa fronteira for realmente permeável, então o princípio da conservação de energia talvez não seja tão fechado quanto sempre imaginamos. Talvez o nosso universo não seja uma sala lacrada, mas sim uma membrana fina pela qual algo estranho consegue, de vez em quando, se infiltrar. E isso levanta uma questão desconfortável. Se sob certas condições a energia pode entrar de lugar nenhum, será que sob outras condições ela poderia também sair? É claro, isso não passa de uma hipótese, não é uma conclusão, mas sim um alerta. Mas são esses alertas que acabam reescrevendo os livros de ciência, que nos forçam a rever constantes, repensar simetrias e enxergar o que ainda não víamos. Porque talvez, bem diante de nós, esteja se revelando outro nível da realidade. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo que
O meu trabalho não é tão fácil assim, porque cada vez que entra uma propaganda. O laço do tempo. O próximo fenômeno estranho não veio do espaço, mas sim do tempo. Após uma nova análise dos registros, descobriu-se que alguns eventos haviam sido registrados fora da ordem cronológica exata. Às vezes, apareciam nanosegundos antes do permitido pelas margens de cálculo. Prestem bem atenção nessa observação que foi feita aqui. Vocês estão acompanhando aí ou vocês se distraíram, já se perderam aí, tá? Voltem, se vocês se perderam, voltem na atenção. Eu sei que os temas aqui são um pouco abstratos, né, fora do contexto para muitos de vocês, né? Mas prestem atenção novamente na fala que ele está dando aqui, que o evento acontece fora da ordem cronológica do tempo, ou seja, fora da previsão do tempo, fora do contexto temporal. É um evento atemporal, que rompe as leis naturais do tempo. Prestem bem atenção nesse contexto aqui, que é isso que eu vou falar com vocês, tá? Vou voltar aqui, tá bom? Eventos haviam sido registrados fora da ordem cronológica exata. Às vezes, apareciam nanosegundos antes do permitido pelas margens de cálculo. E em outras, era como se alguém tivesse atrasado sutilmente o carimbo de tempo de propósito. Não parecia ruído aleatório. Pelo contrário, esse deslocamento seguia um certo padrão, surgindo apenas quando parâmetros específicos estavam ativados e dentro de uma janela de tempo particular no funcionamento do acelerador. Todo o sistema estava sincronizado com relógios atômicos. A calibração estava correta. A óptica do feixe e a versão dos gatilhos também batiam perfeitamente. Mesmo assim, em algumas séries de dados, era como se a informação tivesse entrado em um ciclo fechado. Primeiro surgiu um leve sinal de prenúncio, nanosegundos antes do evento. E logo depois, uma breve reverberação, nanosegundos após. Quando esses sinais eram sobrepostos, o padrão do tempo se fechava em um anel, como se por um instante a própria causalidade tivesse se rompido. O mais inquietante era que uma mesma partícula aparecia simultaneamente em múltiplos estados diferentes, todos dentro do mesmo carimbo de tempo reconstruído. Pela lógica comum, primeiro vem a causa, depois a consequência. Mas nesse fenômeno, parecia que o efeito surgia nanosegundos antes da causa, e que a causa depois corria para alcançá-lo. Os teóricos da física estão evitando tirar conclusões apressadas. Em livros sobre relatividade geral, existe a previsão matemática de curvas temporais fechadas sob certas condições exóticas, onde o tempo poderia se dobrar sobre si mesmo. Mas isso sempre foi tratado como uma hipótese puramente teórica. O que se viu aqui não é um loop temporal de filme de ficção, mas uma instabilidade local na relação de causa e efeito em escala quântica. Algo que, em teoria, deveria se anular na média e desaparecer. Mas dessa vez foi observado de forma repetida, sempre atrelado a condições experimentais bem específicas. O que isso quer dizer, afinal? No mínimo, que ao espiar fundo demais, corremos o risco de distorcer a própria estrutura do tempo. E na hipótese mais ousada, que a causalidade talvez não seja uma lei rígida e absoluta, mas algo que no domínio quântico pode vibrar e oscilar com delicadeza. Se for assim, a tal flecha do tempo talvez não seja um trilho de aço, mas sim uma corda esticada que de tempos em tempos emite um leve harmônico invisível. A nossa maneira de trabalhar nunca foi tão eficiente. A Monday.com possibilitou que a nossa equipe tivesse uma área de trabalho. Interferência 20 externa? minutos, 7 propagandas. As partículas gêmeas, os vestígios sutis que parecem prenúncios, o excesso de energia e até mesmo a quebra local da causalidade. Ao tentar explicar esse conjunto de anomalias, duas hipóteses de trabalho começaram a ganhar força. A primeira é a ideia de uma interferência externa vinda de um pano de fundo profundo. Se o nosso universo for uma espécie de bolha flutuando dentro de um campo mais vasto, algo que poderíamos chamar de metavácuo, então, sob certas condições experimentais, a membrana do universo talvez se torne levemente permeável. E isso permitiria o surgimento de pulsos de energia direcionais, ecos sutis de leis físicas diferentes e até pequenos desvios temporais. Em outras palavras, a informação conseguiria atravessar regiões que, em tese, deveriam ser intransponíveis.
O que reforça essa hipótese é o fato de que os efeitos foram observados repetidamente, sob os mesmos parâmetros de tempo e filtragem. Não parecia caos, parecia ressonância. A segunda hipótese seria uma espécie de resposta espelhada do próprio universo. E essa não é uma alternativa mais simples, muito pelo contrário. Ela parte do princípio de que não existe fora. Segundo essa ideia, ao levarmos o sistema a um estado extremo, o próprio universo teria reagido ao ato da medição, não apenas afetando os resultados do experimento, mas reorganizando o contexto completo em que os eventos aconteceram. Se isso for verdade, então sinais precursores não seriam mensagens vindas de um mundo paralelo, mas sim sombras informacionais do nosso próprio estado quântico, cruzando entre si em brechas minúsculas no tempo. E isso tornaria a observação não mais um ato externo, mas um nó ativo, enredado dentro do fenômeno que ela mesma tenta observar. Ambas as hipóteses exigem uma verificação rigorosa. E é por isso que a equipe de pesquisa escolheu um único caminho honesto, mesmo que seja o mais tedioso. Verificações cruzadas entre canais de detecção. Vamos lá, pessoal. Pegar aqui. Passa aqui Aqui não, já está aqui. Tá, vou colocar novamente a pergunta aqui só para facilitar para quem quiser depois dar uma olhada, tá? Aqui, olha só, uma parte da pergunta, né, que nós vamos utilizar aí. Por exemplo, o que você deu lá na piscina, planejou pensamentos e se materializou. Bom, minha dúvida já ouvi falar que devemos confiar na providência divina, na bem-aventurança e não ficar escrevendo no papel quais passos temos que dar a cada instante. Ficar planejando, fazer planejamentos em detalhes, como tudo deve se acontecer, pois na prática a realidade sempre é outra. Bom, nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes, eventualmente, de fato, aquela persistência, ela se comporta de maneira linear, né? Então, existe uma certa, vamos dizer assim, assertibilidade, né? Em relação ao que é planejado, o que é objetivado, o que é buscado e ao que se consegue, tá? Mas é muito comum que no processo dos acertos, os erros sejam componentes integrantes do acerto, ok? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma flor, a flor de lótus, né? Que é muito comum de se utilizar aí como metáfora. Ela primeiro precisa de uma alta densidade de entropia, ou seja, muito material decomposto, que é o lodo no fundo do rio, do lago, para que ela possa, então, surgir. A flor de lótus, ela nasce no lodo, assim, na lama, literalmente. E a lama, no fundo do rio, é composto por material decomposto, ou seja, uma alta concentração de entropia, material decomposto, né? E aí a flor sobe, né, o caule sobe, ela enraiza ali, o caule sobe, e finalmente ela floresce lá em cima, que é o resultado final, né, consequente da entropia, que é o material decomposto na base da raiz. Então, você precisa aí, né, seleção natural, por exemplo, nós tivemos aí, nos últimos 2 milhões de anos, os primeiros hominídeos, o Homo erectus, o Florescense, o Heidelberg, o Cro-Magnon, o homem de Neandertal e o Homo sapiens, e dentre os Homo sapiens, tantos, né, que assim entraram em extinção, tantas raças, tantos grupos e comunidades que entraram em extinção, e aí nós temos esse protótipo atual, que é o que nós temos hoje, né? E isso se conseguiu depois de uma série de tentativas e erros por parte da construção da Terra. Então, se você considerar, por exemplo, que o objetivo da Terra se colocar
que a meta, que o objetivo da Terra, em tese, seria a produção do Homo sapiens, então ela cometeu muitos erros, né? Não deu certo em muitas circunstâncias. E essa quantidade de erros aí, observáveis, fazia parte de um projeto de finalização, né? Então, os nossos objetivos, as nossas buscas, eventualmente, elas não se apresentam necessariamente na primeira fase, de acordo com o planejamento inicial. Entretanto, a valentia, né, daquele buscador, daquele ser determinado em alcançar esse objetivo, também entra na operação. Por quê? O universo, ele é uma máquina orgânica de inteligência artificial. E é sobre isso que eu vou falar agora, para usar o exercício que foi passado aí, tá? Eu vou terminar de ler aqui, para a gente ir na sequência. Então, ainda está nebuloso esse tópico para mim. Muito bem, vamos lá. Olha só. O universo, ele é a segunda hipótese da ideia de universo. Ele é mais precisa, ele é mais perfeito, ele é mais coerente, que ele é um círculo fechado, tá? Então, a energia dentro do universo não sai para outra região. Ela fica reciclada dentro do próprio universo, porque o que se chama de energia, a ideia que nós temos de energia, na verdade, são informações, né? Porque na medida que você vai quebrando as pequenas peças, as pecinhas vão desaparecendo e vai se transformando em informação. E essa informação, ela é compactada em dimensões muito pequenas, que são idealismos matemáticos, ou seja, pequenas fórmulas muito imperceptíveis, compactadas, que podem produzir energia numa alta densidade, que é o que se chama de energia infinita, para gerar toda essa estrutura que é a máquina, que é o universo, que é vamos colocar um ovo assim, vivo. Só que, ao mesmo tempo, essa máquina, que é o universo, ela é uma impressora, ok? Ela é uma impressora. Então, ela imprime formas e imprime causalidades, o que significa que ela imprime estruturas sobrepostas de realidades coletivas harmônicas, ou seja, ela vai criar uma história para a impressão que ela produzir, né? Então, um corpo humano, um animal, uma árvore, é uma impressão. Então, essa máquina impressora imprime uma árvore, tá? Então, automaticamente também tem um roteiro para aquela árvore, tá? Imprime um animal. Então, essa impressão tem também um roteiro para esse animal. E essa impressão, que são as formas que o universo imprime, né? Como você pega, por exemplo, uma máquina de impressora 3D, você, né, produz a ideia inicial na sua cabeça. Né? Você tem uma máquina de impressora 3D, você prensa, quero produzir uma caneca. Ok. Então, você já tem na sua cabeça a ideia da caneca. Ok? Então, você tem uma ideia. E essa ideia, o que você faz? Você passa a informação para a impressora, que é uma calculadora. Essa impressora, que também é uma calculadora, ela vai pegar a sua ideia e vai transformar isso em espaços matemáticos, ou seja, uma fórmula matemática. E aí, com base nessa fórmula matemática, que é uma compartimentalização, ela vai transformar uma ideia, vai compactar uma ideia em uma pequena fórmula matemática, e ela vai, então, se comportar de forma precisa para preencher esses espaços de comandos matemáticos. E, com isso, ela vai imprimir uma caneca. Daí você tira a caneca da impressora.
é normalmente assim que funciona uma impressão 3D. Se você pegar qualquer vídeo, como funciona uma impressão 3D? Eles têm uma máquina, você coloca uma ideia, um boneco. Aí a máquina vai imprimir um boneco. Você vai lá e tira o boneco. Tá? É assim que funciona uma impressora 3D, ok? Agora, o Universo é uma impressora que imprime em 3D, né? É o que significa tridimensão. 3D significa em 3 dimensões. Então, essa máquina, ela imprime as formas em 3 dimensões. E essas formas, que são... Vamos pensar nas formas humanas. São muitas formas. Então, vamos pensar na forma humana. Então, vamos pensar em uma única forma humana, porque aí, para a gente poder generalizar, tá? Então, essa forma humana, ela é impressa ou produzida, normalmente nós dizemos que foi criada. É uma impressão, tá? Então, ela imprime essa forma, e essa forma tem um processador. Como é uma forma humana, para funções específicas, é preciso de um equipamento que faça o comando do movimento dessa forma. Então, nós chamamos isso de cérebro, que é um processador de dados, uma calculadora, uma supercalculadora, que faz conversão de informação para realidades compactadas de informação, que são como, sabe quando você pega um arquivo no seu computador para mandar para outro computador, você zipa ele, você compacta ele, então, arquivo zipado, compactado. Então, essa informação, ela é zipada, ela é compactada numa fórmula matemática muito pequena, que poderia ser, numa metáfora, o equivalente de uma cadeia de DNA, uma trança de idealismo matemático, uma metáfora, né? Então, essas pequenas informações compactadas em dimensões muito pequenas, elas são, então, descompactadas para se transformar em informação que vai ser utilizado, então, da forma pragmática, como nós fazemos quando a gente escova o dente, ou quando a gente escolhe o alimento que vai comer, etc. A vida, como ela é, como nós falamos. Mas todo esse movimento, ele é feito numa função bastante profunda e pequena, ok? Então, o Universo, por ele ser uma máquina que imprime as formas, também imprime o cérebro que vai interpretar essa própria impressão e também vai fazer movimentos com essa impressão. E esse movimento vai para algum lugar. E nesse movimento feito, gera-se, no contato com outras impressoras, outras formas impressas, que também têm as mesmas funções e fazem movimentos, vai haver interação coletiva. E essa interação coletiva é previamente calculada pela máquina, que prevê o resultado dessas interações. Tá? Como, por exemplo, quando você pega e imprime uma caneca, por exemplo, também a impressora pode imprimir simultaneamente um pequeno documento explicando qual é a função daquele objeto, para que ele serve. Tá? E aí você tem o objeto e um manualzinho de instrução que explica o que é o objeto, qual é a função do objeto, qual é a utilização daquele objeto. É mais ou menos isso que nós fazemos quando lemos o mapa astral. Então, nós fazemos a identificação do objeto, que é o personagem em si, e o manualzinho de instrução, que identifica qual é a função desse objeto, ou desse personagem, o que esse personagem tende a fazer, e até onde isso vai dar, né? E com isso a gente consegue identificar o ser que está envolvido com essa impressão, se ele está no começo da fase, no meio, no fim, ou se ele está fora, ou se de alguma forma ele se perdeu desse roteiro aí, ou então, normalmente ele não se perdeu, normalmente o roteiro ele é bem preciso, então a gente só identifica para o observador qual é a fase em que ele está dentro do roteiro, mas o roteiro ele é previamente definido
pela máquina que imprime o objeto e também já imprime o roteiro desse objeto aí, tá? O objeto é o corpo que você usa, ok? Só que o transistor, que é o que nós chamamos de arranca ou ego, ele é uma função, tá, virtual que vai, então, convencer ou seduzir ou alienar esse observador na ideia de que ele e a impressão são a mesma coisa. Então, você vai achar que é o corpo. Quando você olha no espelho, você acredita que você está se enxergando. Então, o transistor, que é um aplicativo dentro da impressão, faz com que você pense dessa forma, tá? O corpo em si, nós já temos condições atuais de demonstrar que se trata de uma realidade virtual, um pacote zipado de informações, portanto, é uma trança matemática, um idealismo matemático, uma sugestão de realidade, mas você, o ser real, né, que é o que se chama de consciência, ou o observador, é influenciado por essa condição crítica construída e previamente planejada para funcionar assim, acredita ser o corpo. É por isso que você, né, então, pensa ser homem, pensa ser mulher, ou então outros pensarão que são animais, alguns pensam que são árvores, outros podem pensar que são semideuses, mas isso tudo é uma função já previamente estabelecida e esperada que você se comporte dessa forma, porque o projeto todo prevê que você se comportará dessa maneira, tá? Então, agora, como o universo ele cria essas impressões e os roteiros dessas impressões, então, onde é que entraria, nesse caso aí, o livre-arbítrio e a interferência, né? Ou seja, a influência que esse pensador, esse desejador, né, geraria no campo e qual seria, de fato, a capacidade que esse pensador, né, esse observador, esse desejador teria de fato, influenciar o campo a ponto de o campo se comportar de acordo com a pressão desses desejos ou não, né? Então, essa seria aí a questão em si. Até quando realmente a pessoa que deseja tem, de fato, essa autonomia para desejar e ver os seus desejos correspondidos, né, na realidade, e se esse domínio do desejador é assim tão eficaz ou até, de certa forma, absoluto, como se vende na propaganda, né? Pelo menos, não é isso, Vitor? A propaganda vende essa ideia. Agora, essa ideia corresponde de fato ou ela tem interferências? De acordo com a sua, né, a sua crítica, é que, na maioria dos casos, o que a gente observa é que ela não corresponde de fato, porque parece que existe aí uma tendência, né, a não dar certo, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais específica, mais objetiva. Agora, e como é que, né, haveria aí o livre-arbítrio, né, dentro desse contexto, né? Só um minutinho, pessoal. A minha bateria aqui está chegando no final. Deixa eu completar aqui. Então, tá. Então, vamos lá. Então, só para vocês entenderem, né, para a gente poder confirmar esse dado, que o funcionamento de uma impressora primeiro começa na sua cabeça, a ideia que você tem de um objeto. Você
transmite essa ideia para a impressora, ela vai pegar a sua informação, quer um copo. Então, a impressora, ela não entende copo, ela é impessoal. Se fala um copo, para ela tanto faz. Isso não faz nenhum sentido para a impressora. Um copo, uma árvore, um carro, sabe, um boneco, essas informações para a impressora são absolutamente irrelevantes. O que a impressora vai fazer? Ela vai pegar a informação e vai transformar isso em dados matemáticos. Aí ela entende. Matemática ela entende. Números, valores de precisão, isso ela entende. Copo, ela não entende. Boneco, ela também não entende. Mas uma fórmula matemática, ela entende. Aí ela transforma essa fórmula matemática no objeto que você idealizou na sua cabeça. Tá? Por exemplo, mesma coisa o computador. Você está me ouvindo agora aí na sua sala. Você está ouvindo a minha voz. Mas o meu computador, aqui, que capta as ondas, não entende voz. Não sabe nada de voz. Não diferencia nada. O que ele faz é capta as ondas, emite por ondas no satélite, o satélite retransmite a onda. No seu equipamento aí, o seu equipamento ele vai captar essas ondas, vai converter em dados matemáticos, em cálculos de 1 e 0, que são os códigos binários, e aí ele vai, então, reconverter essa fórmula matemática em som. E assim é que você ouve a minha voz aí. O seu cérebro, por sua vez, o computador, ele vai emitir ondas. O seu cérebro, o seu sistema auditivo vai captar essas ondas, vai transmitir pelos cabos para o cérebro, cabos auditivos, né? E o seu através de impulsos de eletricidade, vai converter as ondas em eletricidade. Ok? É como uma pá eólica. Sabe aquelas coisas que giram assim? Pega ar e transforma em eletricidade, vento, né? Transforma em eletricidade, mesma coisa. Vem um ventinho, vamos dizer assim, vamos dizer que seja um vento vem, bate nessas pazinhas eólicas, transforma em eletricidade, vai para o cérebro ele é bombardeado de pequenos bytes, né, de eletricidade, isso é transformado em uma equação matemática e o cérebro converte matemática em som. É assim que você me ouve, com fórmulas matemáticas. Felizmente, você não precisa se preocupar em interpretar as fórmulas matemáticas. O seu cérebro já faz isso por você. E é assim que você me ouve. Do contrário, não ouve. Então, você é um gênio da matemática sem saber. Porque se você não fosse um gênio da matemática, se o seu cérebro não fosse um gênio da matemática, você não me ouviria. Ele precisa converter ondas em dados matemáticos e depois reconverter isso em som legível. Então, toda pessoa que ouve e entende é um gênio de matemática. Só que ele não sabe disso. Felizmente, né? Ele está liberado para tomar um sorvetinho apenas. Enquanto que, né, o cérebro dele, um gênio da matemática, faz todas as operações para que ele consiga respirar, olhar o sol e dizer que dia. E a vida segue. Tá? Então, agora, todo esse procedimento, todo esse processo se dá numa fração de bilionésimos de segundos. Que é quase na velocidade da luz. Então, a sensação é de momento presente, mas isso é uma interpretação ilusória, esse estado de momento presente, tá? Agora, o que tem a ver a nossa pergunta aí, né? Toda essa situação com a nossa pergunta. O que acontece é o seguinte, no universo, ele já tem uma rotazinha, tá? Uma rotazinha. Só que você, o sensor de realidade, pode se adequar a essa rota ou querer mudar essa rota. Chama-se karma, né? Isso tudo é baseado no karma. E quando você quer mudar essa rota ou mudar esse karma, você vai precisar de fazer uma redefinição do universo, porque quem faz a mudança dessa rota é a própria estrutura orgânica da máquina. Então, é a máquina que vai mudar essa rota. E para que isso seja possível, então, o tecido, ou seja, a memória da máquina, tem que ser bombardeada de informação contínua para que essa rota seja eventualmente alterada. Tá? E é possível, sim, fazer isso. Inclusive, só que a determinação para se fazer isso, muitas pessoas não têm.
Tá? A maioria delas não tem, na verdade, porque exige-se uma determinação de longo alcance. Aqueles que têm determinação de longo alcance, muitos deles conseguem, sim, alcançar os seus objetivos e alterar a rota que foi previamente estabelecida dentro de um modelo rígido que depois pode ser alterado conforme a ideia. Por exemplo, vamos supor, você jogou lá na máquina a impressão de um copo. Aí você mudou de ideia, você não quer mais um copo, você quer um prato, ok? E a impressora já está produzindo um copo. Então, ela vai concluir a operação do copo e, ao mesmo tempo, ela já vai estar preparando a operação do prato. Então, ela vai fazer as duas coisas simultaneamente, mas você não vai ver o prato sendo feito ainda. Você vai ver a finalização do copo. A máquina, ela é muito lenta, num certo sentido, então ela precisa dos comandos prévios para poder se organizar e fazer a impressão que foi desejada. Então, isso requer tempo. Requer um certo tempo. E nós, como seres sensíveis e, ao mesmo tempo, bastante impacientes, não temos esse tempo e, às vezes, nossos objetivos são imediatos, então nós não temos esse tempo ou não conseguimos ter a paciência necessária para ver esse tempo, né, se manifestando no tempo. Para exemplificar isso daí, uma vez, um jovem se aproximou de Jesus e fez essa pergunta parecida que você fez aí, Vitor, para ele. Onde ele perguntou assim, algumas pessoas rezam e elas obtêm o resultado das orações. Outras pessoas rezam e não obtêm. Como assim? Qual é a ciência envolvida nessa operação? Porque umas pessoas rezam e conseguem, outras rezam e não conseguem. E Jesus respondeu da seguinte maneira: algumas são determinadas e outras não. Logicamente que você deve ter sempre bom senso ao buscar os seus objetivos e as suas orações. Algumas delas são muito mais complexas e demoradas. E algumas são simplesmente incoerentes ou impossíveis de serem realizadas devido à finalização de um evento anterior. Então, o que ele disse para o garoto foi o seguinte, para o jovem, o seguinte: imagina que você está na sua casa e um parente distante chega na sua casa, vindo de uma longa caminhada. Ele está com fome. Você não estava preparado para receber ninguém na sua casa. Você não tem farinha, você não tem pão para alimentar o seu visitante. O que você faz? Você vai à casa vizinha, bate na porta do vizinho. Só que à noite, o vizinho já está dormindo. Então você bate na porta e diz: fulano, preciso de pão. O vizinho que está dormindo diz de lá de dentro: deixe-me em paz. Vai para a tua casa. Vai cuidar da tua vida. Mas você já tem um problema que você não dá conta de resolver. Então, o que você faz? Bate de novo. Até que, então, o seu vizinho sai, abre a porta e diz: aqui está o teu pão. Agora, deixe-me em paz. Vá para a tua casa. E você vai para a tua casa com o pão na mão e alimenta o teu visitante. Assim é a natureza da oração. Você deve insistir, insistir, insistir. Batei, batei, batei e recebereis. Essa foi a orientação dele. O que significa determinação. Deve-se ter determinação. Todo esse curso da primeira onda tem uma função. Trazer na pauta, na sua agenda de vida, de evolução, a característica da determinação. Tá? A determinação é a primeira qualidade que qualquer pessoa de sucesso deve ter. Não tem nenhuma pessoa de sucesso, não tem nenhuma pessoa que realmente construiu o seu sucesso que não vá mencionar a sua determinação, a sua valentia em alcançar aquele sucesso. Ele pode até falar das muitas falhas que teve durante o processo, mas em todas elas o objetivo é demonstrar a determinação, ou exemplificar como que a determinação determina a ação. Tá?
E como o universo ele precisa se convencer, a máquina é orgânica, e ela não entende, como eu falei, sentimentos, emoções. Ela é algorítmica, então ela precisa de dados de precisão contínuo. Bytes, né? Tem que ver, ó. Bytes significa batidas, né? Ou pequenos pontinhos. Então, ele precisa de ser bombardeado com a sua busca, o seu objetivo. E ela deve ser feita de maneira pontual. Né? Eu me lembro que quando apareceu aí esse negócio do segredo, de alcançar os desejos e tal, tinha aqueles mantras que a pessoa tinha que ficar repetindo, né? Acorda e repete aqueles mantras, né? Ficava repetindo os mantras. Tinha um professor lá em Ribeiro que andava com uma nota de dólar, e aí todo dia ele pegava aquela nota, olhava, cheirava, beijava, se benzia nela e tal, e colocava na carteira. Ele ensinava as pessoas a se benzer com uma nota de $1. Achava muito engraçado aquilo. Mas a verdade dessas funções é que todos esses exercícios têm apenas uma, tem uma função, estimular você a ter determinação, valentia. Tá? A nossa mente ela é fragmentada. Nós constantemente abandonamos os nossos ideais devido à nossa delícia alcançada, a posição mais elevada, aquela mais desejada, ambicionada pela grande maioria da humanidade, que é a posição da vítima. E essa delícia viciante, que é a vítima, a coitadinha, o coitadinho, o pobrezinho, o incompreendido, a incompreendida pela humanidade, essa posição ela é muito, 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 muito privilegiada. Depois que você a consegue abrir mão disso, por que você faria? Afinal de contas, isso te dá o direito de culpar todos ao redor, pai, mãe, filho, chefe, marido, mulher, enfim, e ficar ali, né, se lamentando pelos fracassos da vida. E isso dá uma sensação de segurança emocional. Então, essa condição emocional da vítima, da pessoa do incompreendido, da incompreendida no mundo, ela já é a pessoa já conquistou, então ela não tem outros planos, de fato. O plano é exatamente o de confirmar a condição de vítima, porque já se chegou na posição máxima, que é uma ilusão que o ser se encontra. No filme O Náufrago, quando vocês observam que ele está saindo da ilha, ele se senta no barco e fica olhando de volta para a ilha, desaparecendo, com um sentimento de tristeza, um sentimento de saudades. Então, só que no filme, todo o filme, a ênfase do filme é em torno de uma determinação, de uma valentia em conquistar, né, ou retomar a dinâmica de vida. Ele teria que vencer essa primeira onda, e para vencer essa primeira onda, ele precisaria de determinação. Essa determinação, ela gera inteligência. A determinação é uma espécie de nutriente que produz inteligência. A determinação é uma espécie de substância que produz frutos na árvore. Sem essa determinação, a árvore fica estéril. Porque o ser, ele constantemente, ele vai então se recolher na condição de fracassado ou fracassada, de ser injustiçado ou incompreendido. E aí, então, ele permanece na ilha, planejando, esperando, né, enfim, a dissolução final, com esse mérito, essa grande honra de ter sido uma vítima do mundo e das pessoas ao redor. Essa é uma ilusão. Essa fraqueza é uma ilusão. Então, na primeira instância, a pessoa determinada, ela vai verificar em cada fracasso os micros acertos que ela teve. E aí, ela vai investir nessa direção. É claro que o professor Einstein também mencionou que, né, aquela pessoa que insiste cometendo o mesmo erro, esperando obter daí sucesso ou um resultado diferente, é uma pessoa de inteligência questionável. Por quê? A cada novo erro, não é? A pessoa aprende naturalmente
uma forma a menos de errar. E assim é que ela vai alcançar o sucesso. Entretanto, é necessário determinação, o que significa ter dignidade na palavra. Deu a palavra, então dar palavras equivalentes à capacidade de dar o passo. Dar a palavra e cumpri-la no tempo determinado, como exercício de disciplina mental para desenvolver essa determinação. Se qualquer variação tira essa mente do foco, essa mente não é determinada, ela é fragmentada. Então, ela é levada com o vento. E uma mente fragmentada, frágil, indeterminada, ela então é empurrada para lá e para cá, conforme as vicissitudes da vida e dos outros que também são fragmentados. Então, são ondas de fragmentações e de vicissitudes em que o ser fica ali, sendo empurrado para lá e para cá, de uma maneira sem um destino à deriva. Então, é preciso ter um norte. É por isso que no curso, no início, nós falamos qual é o seu objetivo na vida, né? Você tem um planejamento, né? Se a sua vida fosse uma empresa, qual seria o seu plano de longo prazo, né? Então, a vida como existência, qual é o seu plano para o pós-vida, independentemente de você acreditar ou não? Vamos imaginar que você nem acredita no pós-vida, mas como probabilidade, só por precaução, digamos, se você fosse um investidor, né? O que você quereria para você no ano que vem? Vamos dizer que você vai fechar a sua empresa esse ano. Não tem o ano que vem. Vou fechar a empresa. Beleza. Mas, por precaução, só por brincadeira, por exercício, por hábito, o que você pensaria para o ano que vem, para a sua empresa? Né? Pode-se pensar dessa maneira. Então, ainda que você não tivesse nenhuma realização, nenhuma compreensão do pós-vida, qual seria o seu objetivo para o seu pós-vida? Agora, se você é uma pessoa que entende o valor que isso tem, o que você planeja para você no seu pós-vida? Você tem alguma ideia do destino para onde você quer ir? Mesmo que você dissesse, mas ninguém sabe, Devananda, isso tudo é muito aleatório, tudo está na mão de Deus, só Deus é que sabe. Mas vamos supor que Deus dissesse assim, bom, eu sei, então agora eu quero que você também saiba. Pois então saiba agora. Defina aí o que você quer. Se é assim que o homem propõe e Deus dispõe, e se esse ditado procede, então eu disponho. O que você deseja? Se Deus, né, se o Criador, seus criadores, aparecessem diante de você agora e dissessem o que você quer para você, criatura. Não, você que escolhe. Eu escolho o que você decida. Então está na sua mão. Qual é a sua decisão? Eu preciso saber qual é a sua decisão para que eu possa providenciar uma realidade equivalente. Então, qual seria a sua decisão? Né? Isso é ter um plano de pós-vida, só por precaução. Porque supomos que o universo seja uma máquina que observa dados. Que dado você está colocando na máquina para o seu futuro? O que ela vai imprimir para você? O que você quer que ela imprima? Que tipo de realidade e que tipo de futuro você deseja? Né? É assim que funciona. Então, as leis do karma, a máquina, ela vai imprimir um roteiro que realize seus desejos de acordo com créditos de matéria-prima que você tem, né, no equipamento. Porque se você coloca lá, imprima para mim uma árvore, mas não tem tinta, ou não tem matéria-prima na impressora, ela vai ficar se movimentando, mas não vai aparecer objeto. Porque não tem matéria-prima. Ok? Então, é preciso que haja matéria-prima. O que significa que você ter um desejo não significa necessariamente que a máquina será capaz de imprimir o seu desejo ou produzir o seu desejo. Né? Você precisa de que essa máquina tenha matéria-prima para que ela utilize essa matéria-prima para reproduzir o seu idealismo. Então, o universo
que é uma máquina de reprodução de idealismos, precisa que haja substância de informação, ou seja, matéria-prima suficiente para reproduzir na estrutura, que é o que nós chamamos de realidade, os seus ideais. E o que significa isso, Devanora, em termos, não é? Na máquina, na impressora, eu sei que eu tenho que colocar lá resina, tinta, sei lá, qualquer coisa lá, para pegar essa resina e imprimir uma árvore, um boneco para mim. Isso eu entendo. Mas em termos de universo, da máquina criadora, que é um pouco vasta, qual é a matéria-prima que eu tenho que injetar aí para a coisa acontecer? Né? Pode ser que surja aí essa pergunta, não é assim? O nome dessa substância chama-se Kripa. Kripa significa saldo piedoso. Ok? Então, dependendo dos desejos que você tem, é preciso de uma grande soma de saldo piedosos ou uma pequena ou média soma de saldos piedosos, mas é necessário ter saldos piedosos. Ou você deve ter realizado, injetado no tecido, benfeitorias no tecido. O tecido, a máquina, ela, além de imprimir as formas, ela é interativa como terapia de grupo. Tá? Então, na medida em que você, o observador, né, a consciência envolvida na impressão, que é o corpo, reproduz no universo, olha a criação e entende que a criação ela é muito mais progressista, ela é muito mais altruísta, ela é muito mais benéfica do que pessimista ou danosa. Então, na medida que você se harmoniza com essa estrutura lógica da criação, então você passa a também gerir a criação simultaneamente, ou seja, alterando a criação, ao injetar nela atos altruístas que beneficiem os demais ao redor. E essa máquina entende esse movimento benéfico como cooperativo, porque ela própria é projetada dessa forma. Então, ela racionaliza a sua ação como sendo progressista, positivista e recompensa. Ela é programada para recompensar os jogadores que atuam de maneira sincrônica como ela foi criada. Que a maneira como a máquina foi criada, como ela foi projetada para funcionar, é uma função do intelecto do criador. A máquina funciona de acordo com o intelecto do criador. Então, o criador gera na mente dele o intelecto da criação. E esse intelecto criativo manifesta a criação. Então, a criação é um reflexo do intelecto criativo do criador. E o observador envolvido nessa simulação, nessa estímulo de realidade, na medida em que esse observador, ao interagir com a criação e harmonizando-se com a criação, na sua função, nos seus fundamentos, também se harmoniza com o intelecto do criador. Essa harmonização com o intelecto do criador estimula a criação ou o tecido criativo a ser benevolente para com esse observador. Entenderam a lógica? Deu para entender, Gabriel? Você conseguiu acompanhar o raciocínio? Com isso... Acho que sim. Um pouco complexo, mas acho que sim. Não é? Esses atos altruístas, eles seguem a linha racional biológica da criação. Por exemplo, você tem mais células no corpo que cooperam entre si do que células que não cooperam. Porque se você tivesse mais células não cooperativas, você morreria. Na sua cidade, por exemplo, tem mais cidadãos de bem, que trabalham, que pagam suas contas honestamente, do que bandidos. Se tivesse mais bandidos do que pessoas de bem, a cidade implodiria, iria à falência.
se autodestruiria. Não é? Então, tem mais pessoas que enxergam do que pessoas que não enxergam. Tem mais pessoas no planeta todo que tem 2 braços, 2 mãos, que tem toda a forma humana do corpo bem definida, do que pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm bem definida. Mas tem mais pessoas bem definidas do que pessoas não definidas. E se não fosse assim, não haveria uma humanidade. Nós não seríamos capazes de nos cuidar. Então, nós observamos que a criação ela é muito mais permissiva do que punitiva. Ela é muito mais benevolente, ela é muito mais gentil, ela é muito mais compassiva e misericordiosa do que o contrário. E esse dado é uma observação científica, não tem a ver com acreditar nisso. É uma estatística. Então, com isso, a gente entende o quê? Que a criação ela é muito mais perfeita do que imperfeita. Logo, o ato de ser cooperativo, o ato de ser gentil, o ato de ser altruísta, em detrimento do egoísmo e da violência, é muito mais inteligente do ponto de vista da seleção natural do que o contrário. E a seleção natural tem demonstrado, pela formação do Homo sapiens, que ela funciona. Então, saiu do Homo erectus, dos mamíferos, dos primatas, e gerou o Homo erectus, o Homo de Cro-Magnon, o Neandertal e o Homo sapiens. E o Homo sapiens criou o smartphone. E isso é incrível. Então, a seleção natural ela é progressista, ela dá resultados. Porque todo o processo biológico ele é cooperativo. Ele é altruísta. Então, quanto mais altruístas, quanto mais cooperativos, quanto mais inclusivistas ou universalistas nós somos, mais inteligentes do ponto de vista da seleção natural também, mais adaptados ao futuro, ou seja, à evolução. E esse ato altruísta, digamos assim, ele, na máquina, a configuração que isso gera, não sei se vocês conhecem a história do Nikola Tesla. Ele ficou amigo do Vivekananda. O Vivekananda foi o primeiro sábio védico a vir para o Ocidente e fazer uma conferência na ONU, que na época não era a ONU ainda, era a Liga das Nações. Na época, acho que foi 1919, uma coisa assim. E nesse período, o Nikola Tesla ele estava trabalhando nos seus projetos nos Estados Unidos e conheceu o Vivekananda e ficaram amigos. E por conta disso, o Vivekananda ele entrou em contato, o Nikola Tesla entrou em contato com a cultura védica, com os conhecimentos védicos, com o sânscrito. E o Nikola Tesla fez o seguinte comentário: e por que o sânscrito não é utilizado pela comunidade científica se ele é a linguagem mais perfeita para transportar dados de informação criptografada? Daí é que ele tirou os estudos deles a respeito do 3, o 6, o 9, lembra que tem uns estudos? Foi desse contato com a cultura védica que o Nikola Tesla partiu desse princípio. Tá? E transformar energia elétrica por o Wi-Fi, que na verdade é basicamente transportar por informação, na verdade. Wi-Fi é transportar informação. E essas informações são transportadas por ondas, que são pequenas fórmulas matemáticas. E, nesse caso, na medida em que nós entendemos como que funciona a base da máquina, como que é o funcionamento da máquina, nós podemos, então, estimular a máquina dessa maneira. Tá? Então, essa palavra, kripa, a máquina, que é o universo,
ele entende certos movimentos, certas linguagens, e ele já está programado para dar resultados equivalentes. Tá? Então, altruísmo acompanhado de cultivo de conhecimento são duas combinações extremamente potentes para estimular o tecido da criação. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a função desse curso? Lembrem-se que eu sou o astrólogo do mapa de vocês. E nós queremos o quê? Alterar o karma. Agora, qual é a ciência que nós estamos utilizando para conseguir esse resultado? Ou isso daqui é apenas um exercício esotérico placebo? Ou nós temos um objetivo a ser alcançado de maneira racional, controlável e segura? Ok? Desde o início, eu falei para vocês que o cultivo de conhecimento gera piedades. Nós chamamos de piedades. O tecido entende como informação. Tá? Essas informações, elas são produzidas por pequenas tranças de idealismos que são compactadas em dimensões muito pequenas em fórmulas matemáticas. Você ouve o som, a gente está só aprendendo, mas isso tudo está gerando dimensões compactadas em quantidade exorbitante. Assim, não vale a pena nem parar para pensar em calcular isso daí, tá? Imagina uma pessoa no oceano, que caiu no oceano, e para resolver o problema, tenta beber a água do oceano para secar o oceano para ele poder andar. É um plano, não vai dar certo. Então, tentar calcular a dimensão da quantidade exorbitante dessas dimensões compactadas, dessas tranças de idealismo matemático, é o equivalente de tentar beber o oceano para ter espaço e caminhar. Não faz sentido, porque a quantidade é exorbitante. E essas informações, elas alimentam o tecido. A máquina, ela tem um registro específico da impressão que ela fez, ou seja, do seu corpo. Ela consegue rastrear o seu corpo. E automaticamente você que vive nele, né? E o seu corpo tem um roteiro. Então, ela conhece esse roteiro. Só que você, o observador, o sensor, o desejador, quando produz estímulos no universo com informações compactadas, com base em kripa, ou seja, altruísmo, isso altera o seu roteiro. Por quê? O tecido também sabe rastrear exatamente quem são aqueles que você prejudicou na convivência, na sua vida anterior, ou até mesmo nessa, né? Então, a máquina sabe exatamente onde você cometeu as falhas. Quem se prejudicou no contato com você? Você não se lembra mais. Você já até esqueceu de tudo. Mas o registro dessas informações ainda estão disponíveis numa rede de dados. E essa rede de dados identifica aqueles que se prejudicaram com você. E quando você produz esse kripa, ou esse saldo piedoso, o tecido utiliza esse saldo piedoso para indenizar aqueles que você prejudicou e você não sabe mais, com os quais você ainda está atrelada ou amarrada, endividada. E automaticamente você é aliviada desse peso. Imagina, por exemplo, que você tinha uma empresa e você, assim, teve que usar o dinheiro da empresa, o capital da empresa, para uma coisa particular. A empresa faliu, 10 funcionários se prejudicaram, anos de trabalho, perderam os empregos sem indenização, porque você foi à falência. Prejudicou as pessoas. Você mantém o seu imóvel. O governo faz uma varredura nas suas contas e recolhe alguns dos seus imóveis para serem vendidos para pagar, indenizar os fornecedores e os funcionários.
Mas vamos supor que não foi o suficiente. Então, toda vez que você deposita algum dinheiro na sua conta, o governo recolhe esse dinheiro para pagar aquelas pessoas que ficaram em prejuízos na sua ação. É assim que funciona na vida aí, o governo faz isso. Agora, imagina que você gerou karmas, produziu violências, cometeu falhas e erros com o seu personagem anterior. E agora você está vivendo um personagem que dentro do seu personagem está computado as dívidas que você tem com esses credores ou com essas pessoas, esses outros seres com os quais você conviveu. Você tem um roteiro e no roteiro a dívida já está embutida. Tá? Imagina que você é um funcionário do governo. Você faz uma dívida. E aí você é descontado em folha. Então, pelos próximos 10 anos, o seu salário já está comprometido. Porque sai diretamente do seu salário, da sua folha, aquilo que você está devendo. Então, karma é assim. Você tem um roteiro, e naquele roteiro, exatamente a sua dívida já vai ser retirado da fonte. Você não vai nem ter acesso. Já vai ser retirado diretamente da fonte. É isso que chama-se karma. Agora, de repente, você quer parar de perder o seu saldo no salário. Então, você vai ao governo, renegocia a sua dívida, oferece, sei lá, algum objeto, paga a dívida para se livrar dessa cobrança infinita. E aí, sim, você se liberta disso daí. Então, piedades, kripa, ou atos piedosos vão gerar na folha, ou seja, no histórico que você está produzindo, piedades, créditos, saldos. A máquina é impessoal. Ela não está vendo os seus sentimentos, que você ama, não é nada disso. Ela só precisa de dados. Então, ela recebe estímulos de dados, que são informações compactadas, que são emitidas por ondas. Tá? E essas ondas, elas são interpretadas. E elas são interpretadas como o princípio que é kripa, ou karuna, que significa harmonia com a criação e com o Criador. Kripa e karuna. É altruísmo, benevolência. Então, quando a máquina entende que você está altruísta e benevolente, ela também entende que você está cooperativa, que você está cooperando, que você está gentil, que você não está mais machucando as pessoas, que você não está mais roubando, prejudicando, destruindo as coisas, que você está cooperativa, que você está saudável. As pessoas saudáveis e cooperativas são entendidas como benéficas, participantes, amigas de Deus, amigas do Supremo. Então, essas pessoas, elas são beneficiadas com estímulos, incentivos, para que elas continuem assim. E é dessa forma que os karmas são reduzidos ou anistiados por bom comportamento. Na prisão é assim. Não sei se vocês entendem como é que funciona a prisão. O Gabriel trabalha com coisas parecidas, ou outras pessoas também que possam trabalhar, e advogados, sabem que, eventualmente, prisioneiros podem reduzir as suas penas por bom comportamento. Então, os karmas, o que é um karma? É um pacote de dados de informação. É só isso. E você vive, na vida chamada real, o resultado desses pacotes de informação. Então, nós geramos informação que altera essa informação, ou que projeta novas informações dentro da história do personagem. Isso tudo é feito pelo algoritmo. Você não precisa se preocupar em administrar, basta você gerar estímulos. Por exemplo, como que você está me ouvindo agora? É porque o seu cérebro é um gênio em matemática. É um gênio. Né? E é por isso que você está me ouvindo. E você nem sabe o que ele faz, mas ele faz. De forma semelhante, a criação ela é genial em entender estímulos de ondas. Tudo que nós precisamos fazer é gerar estímulos de ondas. Esses estudos que nós estamos fazendo, do ponto de vista do governo ou da máquina, é considerado piedade, porque você refina o espírito, você refina o intelecto. Esse refinamento
te harmoniza com o absoluto, com o Criador. E isso é entendido como bom comportamento. E é assim que a gente altera, ou é assim que a gente consegue mais probabilidade de assertividade em alcançar aqueles objetivos idealizados aqui ou aqui. Há que se ter um pouco de paciência e determinação. Mas foco para se alcançar os objetivos. Ok? Muito bem. Hoje, então, a gente vai pausar aqui. Não temos mais tempo para ir adiante, né? Passou muito rápido mesmo, assim. Mas a gente vai pausar aqui, tá? E na sexta-feira a gente continua, então, com De Volta para as Cavernas. Tá? Então, na sexta-feira a gente volta para as cavernas, porque a gente tem que sair de lá, né? Afinal de contas. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Eu acho que conseguimos avançar um pouco, né? Na resposta dessa pergunta que foi feita. Se houver mais alguma dúvida nesse sentido, você pode nos deixar saber, tá bom, Vitor? Mas, a princípio, aparentemente, nós progredimos aí nesse conhecimento. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham todos uma excelente noite. Descansem bem. Nós nos vemos, então, na próxima aula. Namastê. Fiquem na paz.